igreja com a paz do Senhor, amém? De antemão, quero agradecer a Deus e dizer como é bom ouvir o Senhor responder a gente, né? Estava falando com a missionária Lucélia hoje e à noite o Senhor me respondeu. E eu não sei de quem que é aquela Bíblia que estava aí. É sua? Não, que estava ali? É esse livro mesmo que estava aberto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. O Senhor me deu essa palavra e confirmou através da mensagem que Deus usou, nossa amada Cátia, sobre não parar de orar. Deus é bom o tempo todo, infinita é a misericórdia dele. Vamos por um minutinho orar com o Senhor. Pai eterno, Senhor de misericórdia, Tu és maravilhoso, Pai. Tu sabes como eu, Joyce, entrou nesse lugar no dia de hoje. Tu sabes de tudo que eu tenho vivido. Quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer porque eu sou nada. Mas o Senhor é mais do que maravilhoso na minha vida. Como Tu és perfeito, Pai. Tu és tão bom para conosco. A Tua verdade é boa, perfeita e agradável. Quero te agradecer, Senhor, porque até os mínimos detalhes o Senhor fala conosco. Senhor, Tu me conheces melhor do que eu mesmo. O que seria de mim, Senhor, e deste povo se o Senhor não tivesse neste lugar? Obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo, por tudo. Jamais poderei pagar aquilo que Tu tens feito para comigo. Ah, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Palmas para o Senhor Jesus, amém? Palmas bem fortes, sim, deixa para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar,
perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Até aqui. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Eu vou ler para a meditação mais uns 2 versículos. Se a igreja quiser me acompanhar. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração alguns dias atrás, tem 2 semanas, que o Senhor colocou apenas um título no meu coração: voto de Ana. E eu falei: Senhor, qual o sentido dessa palavra, o voto de Ana? Eu fui entender, fui buscar para saber como é que Ana tinha feito o voto, a maneira que ela agiu, a maneira que ela se comportou, e só vinha na minha cabeça a parte da amargura, da aflição, do tanto de tempo que ela orava, porque a Bíblia não diz, mas fala que foram vários anos que ela ia com seu esposo, uma vez por ano, sacrificar, levar até Deus uma oferta pacífica perante ao Senhor no templo. Ela saía da sua cidade juntamente com seu esposo, com a outra mulher dele, com os filhos, toda a família, e ia até Ramá, até Siló, para levar o sacrifício, para adorar ao Senhor. Mas como pode uma mulher adorar ao Senhor, sabendo que todos os anos ela pedia, ela clamava ao Senhor por uma bênção, e a bênção não vinha, e a bênção não chegava, e mesmo assim ela ia para o templo adorar ao Senhor? E ali o Senhor falou: filha, mesmo ela não tendo, mas ela já adorava a minha presença, mesmo não vendo com os seus olhos, mas ela ia adorar ao Senhor, levar um sacrifício. A oferta pacífica era uma oferta para Deus
em sinal de agradecimento sobre uma bênção ou um favor imerecido que a pessoa recebeu do Senhor. Mas a Bíblia fala que Ana ia, mas ela não tinha recebido, e mesmo assim ela fazia. Ela ia, sacrificava e agradecendo a Deus por algo que ela não tinha recebido. E como pode? Ela já estava agradecendo ao Senhor. Na visão espiritual dela, na visão dela, ela estava aguardando o tempo de Deus. Na mente dela, ela já estava entendendo que o Senhor ia dar para ela. Só que, mesmo com as peninas da vida, porque sempre tem uma penina, sempre tem alguma alfinetada, alguma seta que o inimigo lança, ou o inimigo usa algum despercebido, né? Porque sempre tem aquele que o inimigo que está dando lado, né? Que o inimigo fala assim, então eu vou. Ele vê que deu uma brecha, ele vai e usa para deixar a pessoa triste, angustiada, para afinetar, para apontar aquilo é algo que a pessoa precisa. O inimigo nunca, enquanto a gente estiver nessa terra, ele vai parar. O trabalhar dele é esse. É de tentar barrar você de acreditar no teu Deus que você serve. Porque você nunca viu o seu Deus. Mas mesmo assim serve a Ele, mesmo assim cansado, mesmo com luta, mesmo com peleja, mesmo com desânimo, mesmo com amargura de alma, mesmo com tristeza, mesmo tendo, mesmo não tendo, você está aqui, adorando ao Senhor. E aí, é essa atitude que você tem, está tendo, que o inimigo tem raiva. Porque ele fala assim, como pode? Está lá, vai para a igreja, serve ao Deus, canta, adora, busca a presença daquele lá que eu odeio, que eu não gosto, e eu estou tentando de todas as maneiras barrar a vida dela, e mesmo assim ela está buscando a minha presença. É essa ira que o inimigo tenta, é isso que o inimigo tenta barrar na nossa vida. É isso aí que o inimigo faz de tudo para impedir. O Senhor outro dia colocou no meu coração, mandou eu falar algo, e hoje o Senhor me fez lembrar. Pastora, a senhora tem incomodado muito o inferno. Tem incomodado. Porque mesmo não vendo aquilo que tem pedido ao Senhor, está aqui servindo a Ele. Mesmo com dores, mesmo triste, mesmo com angústias, mesmo vendo a sua casa da maneira que está. Eu não sei como está. Eu conheço a senhora. Nós não temos intimidade de estar na mesma casa sempre. Mas o Senhor fala para mim que assim como Ana, tu tem estado na presença dele. Que assim como o Senhor honrou a vida de Ana, Ele vai te honrar. E muitos verão o Senhor te honrando. Quem viver, verá. Quem estiver no mesmo patamar que você, verá o Senhor te honrando. Não pense que o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo. E está chegando o tempo de te honrar. Porque assim como Ana, você também entregou no altar do Senhor. Ana depositou no altar do Senhor, mas chegou um determinado tempo que Ele fez na vida dela. E o semblante dela foi mudado. E o Senhor vai fazer na tua vida. Continue desse mesmo jeitinho, buscando a presença do Senhor, dando o seu tudo na presença dele.
porque Ele vai te honrar, queira Satanás ou não, Ele vai te honrar. Ana, juntamente com o esposo dela, ia a Siló todas as vezes, mesmo sem ter recebido aquilo que almejava receber do Senhor. Ela adorava ao Senhor como se já tivesse recebido, mesmo com dor, mesmo com lágrimas, porque a palavra de Deus fala que ela chorou abundantemente. E não era só no tempo que ela chorava. E como diz alguns amigos meus, lá vai a chorona. Se eu não puder, se nós não puder se lançar na presença do Senhor como Ana se lançava, o que seria de nós? Aqui, como eu, tem muitas Anas, mas o Senhor fala que vai chegar este tempo, o tempo da honra, o tempo de o Senhor completar alguns projetos que o Senhor já tem determinado. No mundo espiritual, o inimigo tem tentado barrar, como diz a palavra, o príncipe da Pérsia, tem tentado barrar. Mas maior é o Senhor na nossa vida, porque não há potestade nenhuma que é capaz de barrar quando o Senhor abre a boca. Quando Deus determina, não há demônio no inferno que é capaz de parar os projetos do Senhor. Para acontecer o milagre, aquilo que era para acontecer nas bodas de Caná em João, no livro de João 2, teve que haver obediência, teve que haver um encher de talhas. E hoje, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para os nossos dias de hoje, aqui o Senhor fala que tem que se encher as talhas. Enche as suas talhas com as suas lágrimas. Implore, busque a presença do Senhor. Se for preciso, se abra, se rasgue, entregue o teu tudo na presença do Senhor. Entregue os seus projetos, entregue os seus sonhos, entregue os seus desejos, entregue tudo aquilo que você almeja, todo o teu ser, entregue no altar do Senhor. Entregue, enche as suas talhas, porque em João 2, nas bodas de Caná, só foi acontecido o milagre porque as talhas teve que ser enchidas de água. E a água no mundo de hoje é nossas lágrimas. E o Senhor falou para mim: filha, você está enchendo as suas talhas. Continue da mesma maneira. O Senhor confirmou para mim no dia de hoje: continue da mesma maneira, não desista. Então eu posso dizer para você: não desista daquele seu projeto, não desista daquele seu sonho, não desista daquilo que você colocou nas mãos do oleiro, porque o oleiro sabe trabalhar. E quando o oleiro coloca as mãos dentro do vaso, é nessa hora que mais dói. Quando o oleiro enfia a mão dentro do vaso para moldar o vaso, e ele fica com uma mão dentro e outra fora, aparando o vaso, é nessa hora que você vai ser mais dolorido,
que você vai ser mais esmiuçado pela presença do Senhor. E se houver alguma rachadura, se houver algo que o oleiro veja que não vai ficar do agrado dele, ele amassa o barro novamente e começa tudo de novo o processo. Eu tenho algo comigo que é quebrado, mas na mão do oleiro. Se você tiver quebrado na mão do oleiro, é a melhor coisa que existe na face da terra. Não esteja, quando for quebrado, quando acontecer algo, que você olhar e falar: Senhor, mas eu não posso, eu estou assim, eu estou assado, eu tenho esse defeito, eu tenho isso, Jesus, essa falha. Não saia da presença do Senhor. Não saia, não se retire da mão do oleiro. Esteja quebrado, mas na mão do oleiro, porque o oleiro sabe te moldar. O mundo lá fora não tem misericórdia de nós. Satanás lá fora não tem misericórdia de ninguém. Se fosse por ele, todos, um por um que está aqui, não estaria vivo. Se fosse por ele, mas a misericórdia te alcançou, o oleiro te lapidou e te trouxe para a presença dele. Então não saia. Se cair, levante. Caiu de novo, levante. Não saia da presença do Senhor por nada deste mundo. Aleluia, Jesus. O foco de Ana estava naquilo que ela queria. Quando ela estava na casa dela, Penina humilhava, Penina maltratava, Penina fazia de tudo o impossível para mostrar para ela que o Deus dela não estava ouvindo ela. E aí vinha a ansiedade. A palavra de Deus fala que a ansiedade tomava conta do coração dela. A aflição tomava conta do coração dela. É a palavra do Senhor que diz. Mas quando ela se derramava na presença do Senhor, era como se fosse um bálsamo, era como se fosse um alívio, era como se o Senhor enfiasse a mão dentro dela e a arrancasse. Mas quando ela foi pela última vez, quando chegou determinado tempo que ela foi, e ela se pôs no coração dela, ela se levantou, tomou uma posição de serva, de mulher de Deus, e falou: Senhor, daqui hoje eu não saio sem a minha bênção. E Eli, o sacerdote, olhou para ela e falou assim: que Deus conceda a você a tua petição. Porque naquele dia ela se demorou um pouquinho a mais, ela ficou um pouquinho mais de tempo se derramando na presença do Senhor. No lugar, ela se afastou das pessoas que todo mundo estava festejando. Ela se afastou, foi por um canto orar e ficou um pouco mais de tempo orando ali. E o Senhor naquele dia olhou para ela. A palavra de Deus fala que ali, naquele exato momento, o Senhor fez com que o sacerdote enxergasse ela e determinou uma palavra
sobre a vida dela. Desde quando eu entrei por essas portas, o Senhor vinha falando sobre a palavra, sobre Ele lançar. A partir do momento que Ele lançar algo sobre a sua vida, tome posse e não deixe escapar das suas mãos aquilo que a palavra do Senhor tem sido lançada sobre a sua vida. Tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem falado, porque eu não cheguei no começo do culto, mas eu cheguei no exato momento que o Senhor estava falando, que através, quando Ele solta, o Senhor lança algo sobre a voz dele. O haja do Senhor está sobre esta igreja, nesta noite. A partir do momento que o Senhor lançar sobre a sua vida, tome posse, porque algo vai ser mudado. Porque Ana, quando ela tomou posse da palavra que o sacerdote lançou sobre a vida dela, ela se levantou, tomou uma posição, entregou a Deus no altar tudo o que ela estava vivendo, tudo. Fez um pacto com Deus, um voto, e disse ao Senhor, na minha linguagem, ela falou para Deus: Deus, se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, amém. A partir de hoje, Pai, eu vou confiar na Tua voz. A hora que chegar o Teu tempo, eu sei que vai acontecer. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que quando ela chegou em casa, o versículo 18, e disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Até o semblante dela mudou, porque a obra que o Senhor começou fazendo na vida dela foi de dentro para fora. O Senhor não vai começar a fazer algo na sua vida ao seu redor primeiro. É de dentro de você primeiro para fora. Porque se o Senhor não fazer algo dentro de nós primeiro, não tem como Ele começar do lado de fora. O Senhor tem que fazer em nós, para depois fazer através de nós. Algum tempo atrás, muitos anos, eu ia com o meu pastor. Eu não sei se eu já falei aqui, meu amado pastor, que eu tenho vários, né? E de quebra também é o pai da fé do pastor Rogério, pastor Daniel, que eu acho que muita gente conhece. Pensa num homem de fé. Com ele eu aprendi muita coisa. E outro dia eu estava falando para os irmãos que eu aprendi com ele até tomar óleo ungido, que sara a garganta. E sara mesmo. Eu via ele fazendo, eu fiz o teste e aconteceu. Então, é fé, filho. É fé. Eu tomei posse daquilo que o profeta estava fazendo. Eu falei, bora lá fazer também. Só que daí eu tampava o nariz, porque o cheiro não é agradável. E eu ia com ele, com a missionária Maria Geralda, orar no hospital onde eu trabalho hoje. E eu estava aprendendo a orar pelos enfermos. E em espírito, na minha mente, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, só quem pode entrar lá para fazer oração é quem tem ministério, tem que ter carteirinha para entrar e tudo. E eu falei, Senhor, um dia eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de eu estar aqui para orar para as pessoas. Os
anos passou e eu até esqueci disso. O Senhor tirou da minha mente. E aonde eu estou há 6 meses trabalhando? Estou aonde alguns anos atrás eu falei para o Senhor. E aí o Senhor falou assim: você não pediu para mim? Você não. Então agora faz. Eu falei: obrigada, Pai. E é nessas horas que eu falo assim, que a gente, eu tenho uma maneira de falar, nós não somos, eu falo: Senhor, eu não mereço tanta graça. Eu não mereço esse amor que chega a constranger, chega a doer por dentro. O amor do Senhor pela nossa vida é um amor que Ele te ouve nos mínimos detalhes. Ele te ouve quando você nem imagina. Ele te ouve por pequenas coisas. Eu tenho 2 testemunhos para dar. Nessa ocasião de o Senhor ouvir, há alguns dias atrás, eu fiquei sabendo, essa semana, que a gente ia receber os pagamentos só semana que vem, né? Eu falei: Jesus, eu falei: Senhor, domingo é meu aniversário, eu não vou ter nenhum trocadinho, Jesus, para eu ir me alimentar assim do jeito que eu gosto. Ou mulher que gosta de comer. Aí, tá, né? Eu tinha combinado com a Selma. Eu falei: Selma, nós vai. E aí eu peguei e falei: nossa, Deus, eu não vou ter nenhum troquinho, né? Eu falei: mas amém. E aí eu fui na casa da minha cunhada. Pastor Rogério, Senhor, eu vou contar, ninguém vai acreditar, mas amém. Eu fui na casa da minha cunhada falar com ela, e aí eu falei assim pra ela assim: ô Gabi, me empresta um dinheiro? Aí daí eu falei: a hora que eu receber o pagamento eu te dou. Ela falou: tá, Joyce, quanto você quer? Eu falei: não, só R$20, não quero mais que isso. Aí então eu mexendo no meu celular, aí apareceu assim, uma notificação no banco. Eu falei: ué, o banco cobrando de novo, né? Porque eu não paguei o cartão ainda. Aí eu falei: Senhor, esse no banco é tribuloso. Então, igreja, sem tirar nem pôr. Eu fui olhar, a notificação era de transferência. Eu falei: misericórdia. Aí eu olhei, quase R$250 na minha conta. Eu falei: Jesus, aonde que apareceu essa bênção, Senhor? É o Senhor mesmo. Sim, simples. Aí eu fui olhar na minha conta do Bradesco, tinha mais 80. Eu falei: Rei da glória, o Senhor é demais, Pai. Igreja, o Senhor coloca dinheiro em conta, tá? O Senhor coloca. Cadê irmã Letícia? Falei pra ela que eu tinha um testemunho pra contar. Não tá aqui, tá, irmã? Pode falar pra ela. Eu fiquei, sem mentira nenhuma, chega a tremer. Eu fiquei abismada, porque o dinheiro veio antes do dia do meu aniversário. Aí o Senhor pegou e falou pra mim assim, e claro, né, eu não peguei o dinheiro da minha cunhada, né? Aí eu peguei, eu tô subindo para ir trabalhar. O Senhor falou para mim: compra umas frutas para fulano. Eu falei: tem uma quitanda ali perto de casa. Eu falei: amém, vou comprar. Comprei umas para mim, para eu comer no meu serviço.
comprei umas frutas pro fulano. Aí tá, tô toda feliz. Quando daqui a pouco eu subindo, eu falei, Jesus, eu vou chegar. Hoje eu tô tão cansada, Senhor. Eu nem sei o que me espera lá naquele hospital. Daqui a pouco aparece um vaso maravilhoso do céu, assim, ó, na minha vida. Eu nem tirei quem é, mas o vaso tá aqui. Eu falo assim, ô irmã, você tá indo trabalhar? Aí eu falei, sim. Quer uma carona? O vaso é mulher, tá, gente? Não se preocupe, não era homem. Sobe aí que eu vou te levar. Menina, cheguei lá no serviço assim, ó, rindo até para as paredes. O Senhor, Ele ouve a gente. E quando eu cheguei lá, o Senhor só me deu essa benção da pessoa me levar até no serviço, porque eu ouvi a voz dele para comprar as frutas. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, faça. Quando você perceber que é Deus falando, porque o inimigo não vai falar para você gastar seu dinheiro com o outro, ou dar até para a igreja. O inimigo não vai fazer isso. O inimigo não vai falar para você orar por alguém. Não vai. É Deus. E tem muita gente aqui que tem dons, que o Senhor fala com você e não ouve, e fala que não é Jesus. Como pode? Comecem a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a voz dele. Porque se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, e é em pequenas coisas, tá? Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não teria esses 2 testemunhos para contar. E algum tempo atrás, minha mãe me emperrenhava muito. Minha mãe às vezes gosta de ser uma menina, só Jesus. Aí o Senhor falou para mim assim, fica na dispensação, quando eu estava orando pela minha filha, para Deus trazer ela para a presença dele. E o Senhor já tinha usado a Lucélia para falar, Joyce, no tempo meu, no tempo do Senhor, o Senhor vai trazer a ele. E eu assim, literalmente eu entreguei ela nas mãos do Senhor. Eu entreguei. Eu já não pregava, pastor. Eu não pregava porque ela nasceu dentro da igreja. Só não morou dentro da igreja porque eu não morava dentro da igreja. E eu já não pregava para ela. Ela estava namorando, quase casando, com uma bênção, que é só misericórdia. E as oportunidades que o Senhor me deu, sem ela ver, eu catei a aliança dela de compromisso e lascava, melava no óleo ungido. E ó, Senhor, claro que eu não falava para Satanás ouvir, só que ele é miúdo, então ele já estava vendo as minhas atitudes, né? E o Senhor, belo de um dia, minha mãe tribunando. Porque você não faz nada, porque você é isso, porque é aquilo outro, porque você não fala nada para essa menina, porque, mãe, a senhora quer que eu ouça quem? Você ou Deus? Meu Deus falou para mim calar minha boca, que no tempo dele ele vai fazer a obra. A senhora, minha mãe, a senhora é minha mãe, a senhora quer que eu obedeça a você ou Deus?
ela está? Não fiz nada. Eu só entreguei no altar. Entreguei no altar e lá ficou. No entanto, que está até hoje no altar. Do altar não saiu. Eu não obrigo ela a vir para as orações comigo. É ela que me chama. O dia que eu falo que eu estou cansada, pastor, hoje eu não vou. Mãe, a senhora não vai na oração por causa de quê? Estou cansada. Aí ela fala assim, não, a senhora ficando em casa não vai resolver nada, então vamos. Ela fala desse jeito pra mim, ela tá aqui e ela não vai deixar eu mentir. Eu coloquei no altar do Senhor. Fiz igual Ana. E sosseguei. A partir do momento que você, igreja, o Senhor está falando, fizer isso, com tudo aquilo que te aflige, com tudo aquilo que te atormenta, com tudo aquilo que te traz amargura, com tudo aquilo que te deixa irada, ou até triste, angustiada, tomar uma posição, Senhor, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quiser, faça no teu tempo, só me ajude a esperar o teu tempo, porque o tempo de Deus é difícil, ele não é o nosso mesmo, não é o nosso. Eu ainda tenho algumas coisas que está no altar e não foi concretizado ainda. Mas que queira Satanás ou não, muita gente vai ver. E o cara sujo vai ter que engolir. Porque é meu. O Senhor me deu e pronto, acabou. É herança minha. E tudo aquilo que a gente coloca no altar. Ó. Salmo 37, 5. Vou ler. Para a igreja entender. Entrega. Não é pela metade, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, não é em você. Porque nós somos falhos. Não é confiar em nós. É no Senhor. E o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Nós falhamos, nós erramos. É confiar, descansar, entregar ao Senhor. Não é em nós, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. E a partir do momento que tudo estiver alinhado, todos os teus projetos, os teus sonhos, os teus desejos estiver alinhado com os de Cristo, tudo acontece. E tudo é diferente. Outro versículo que está em Eclesiastes 11, só o primeiro. Lança o teu pão sobre as águas, suas lágrimas, porque depois de muitos dias o acharás. A palavra é clara em dizer: lança, se lança nos pés do Senhor, que vai ter vitória, que vai ter conquista, que tudo fluirá, tudo, não é pela metade, tudo fluirá. E a gente tem um péssimo costume de entregar no altar e tirar de volta. Eu entreguei. Eu já fui muito corrigida sobre isso. Eu entreguei e vai e lança, aí desiste, tenta desistir. Mas a
partir do momento que eu entreguei algumas coisas nos pés do Senhor e não tirei, aconteceu. Então se lance, igreja, se lance. É para jejuar? Se lance. É para estar na oração todos os dias? Eu fiz. Pastor Daniel uma vez fez 120. Que ele é desses, tá? Pastor Rogério. Você é filho dele mesmo. Pastor Daniel fez 120 dias consecutivos de oração dentro da igreja. Na época que eu congregava com ele. Olha que eu consegui fazer uns 100 dias. Eu não consegui fazer uns 120, mas mais ou menos uns 100 eu consegui. Foi na época que eu fui batizada com línguas estranhas. Mas também na igreja, se lançar, buscar a presença do Senhor. Ouviu a voz de Deus? Obedeça. Não deixa para lá. Não deixa para fazer depois. Ouviu? Nem que seja é coisa pequenininha. É coisa pequena. O Senhor mandou você dar um abraço em alguém? Vai lá e dê um abraço. Fala que Jesus ama. O Senhor mandou você mandar um hino para alguém? Vai lá e faz. Não deixa para trás. O Senhor vai fazer muita coisa ainda na sua vida, Jesus. Ele apenas começou. Você está se esforçando bastante. Se eu fico alegre de te ver na presença do Senhor, porque aquele Gilson que eu conheço lá atrás não é o mesmo. O Senhor te mudou muito e você não tem visto. Mas o Senhor ainda vai completar muita coisa. Continue nessa pouca força, que o Senhor vai te honrar. Amém? As palmas que louvam o Senhor, igreja. Vou estar louvando ainda. Eu estava, nossa, tremendo. O Senhor sabia como falar comigo. Eu estava tremendo, igreja, um medo. Parecia que era a primeira vez. Eu já preguei tantas vezes, mas parecia que era a minha primeira vez. Mas eu agradeço a oportunidade que Deus me deu. Continue nessa mesma afiação comigo. Deus, Ele é lindo na tua vida. E Ele tem te levantado de uma maneira que eu acho maravilhosa. Fico muito feliz pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Não pare. As lutas vêm e vêm com força. Mas não desista. Estarei louvando o nome. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar.
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Aleluia, Jesus. As palmas que louvam o Senhor, amém?